Saulo Gomes e Adriana Silva. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Morandini. Ladies first. Prazer estar aqui. Saulo Gomes, boa tarde. Boa tarde, Morandini. Vocês estiveram, o Saulo esteve em Araçatuba, já fizeram lançamento na Bienal em São Paulo. Adriana, como foi fazer um livro que é história? História do Brasil pura. Com certeza. Foi um prazer, não nasceu como uma ideia de livro, a ideia era fazer um registro, né? Foram 36 horas de gravações entrevistando o Saulo. E ele tem uma cabeça boa para isso. Fantástica! É algo de deixar a gente assim. Ele tem uma cabeça boa. Ele lembra de nomes, ele lembra das datas, ele lembra de detalhes e as pessoas não passam pela vida do Saulo, as pessoas ficam, ele vai acompanhando, né? Mesmo que ele não tenha uma relação próxima com a pessoa, ele vai acompanhando, enfim, ele tem uma memória fantástica. E aí depois transformar toda essa nossa conversa em livro foi só prazer. Agora, Adriana, esse livro, ele vai ter vários estudos daqueles que perscrutam a história do Brasil. Porque o Saulo, ele esteve na Revolução, foi perseguido, antes mesmo com João Goulart, antes mesmo com o Brizola, com aqueles que pensavam um Brasil diferente, com outros objetivos e com outras ideologias, não fora do que se teve, do que se tem, do que se pode ter. Ele sofreu por isso, foi arrancado do seu meio, que era o jornalístico, e teve que, inclusive, vir visitar o seu filho escondido, no meio da maior turbulência, né? É verdade. São 60 anos de história de jornalismo do Saulo, em que foram selecionadas 52 reportagens que ele realizou, e quem lê pode ler a partir de vários núcleos. Pode ler a história do jornalismo, por exemplo. Né? Se você lê o livro inteiro, você tem a história do jornalismo contada. Você tem a história do Saulo e você tem uma história contada do Brasil pelo Saulo. Então é para muitos leitores. E outra coisa, quem gostar de Chico Xavier tem história do Chico Xavier. Tem também. Saulo, boa tarde, Saulo. Boa tarde, Morandini. Saulo, que satisfação chegar à provecta idade, consciente de todos os fatos que te motivaram à vivência jornalística, inclusive aqui no exterior e em todos os tipos, sendo discriminado ou sendo elogiado, tudo isso, e inclusive sendo ameaçado. Verdade? Eu não sei bem ainda. Eu vou usar a expressão dos moços aí. Esse trabalho da Adriana, para mim, eu acho que ainda estou naquela fase que a ficha ainda não caiu. A ficha não caiu. Né? Entendeu? Lógico, isso é um privilégio raro na vida de um profissional. E privilégio, com sinceridade absoluta, como sempre tive o hábito de falar, de ter sido feito esse trabalho por uma colega, por uma jovem como a Adriana Silva. Eu tive convites para fazer trabalho sobre minha vida profissional, inúmeros, até de colegas que vivem hoje no exterior. Um deles está hoje em Algarve, em Portugal, um grande historiador e um grande editor, que já trabalhou num dos nossos livros, que foi o Pinga Fogo, né? Insistiu muito, enfim, outros colegas insistiram, editoras. Fernando Moraes teve uma conversa longa comigo quando eu fiz o meu depoimento, que está no livro dele, né? É um dos depoimentos do Chateau Rei do Brasil. E eu fui sempre incentivado a isso e chamado a entregar o meu material, um pouco da minha história ou a minha história para alguma pessoa. Eu sou um privilegiado numa hora dessa. Ter vindo para Ribeirão Preto há 14 anos. Escolheu Ribeirão Preto para morar? Escolher para morar. Ter Você conhecido e a Edna? Adriana, exato. Ter conhecido a Adriana, desculpa, e a Edna, como eu, assim, nós vislumbramos em várias conversas o que poderia acontecer se entregasse o nosso trabalho à Adriana. Olha, por mais que tenhamos pensado, por mais que tenhamos analisado, nós estamos já nesse início muito além daquilo que nós podíamos imaginar. Eu fico muito feliz e publicamente, mais uma vez, muito agradecido. E esse agradecimento não é meu só, sei que é da Edna também. Enfim, é o nosso agradecimento pelo cuidado, pelo carinho, pela competência, principalmente, da nossa Adriana. Tinha muitos momentos de dificuldade, como ficar rodando nas matas de São Simão,
à procura de algo misterioso que está ali aí. viu, né? Você é personagem no livro, você sabe, né? Acompanhamos um pouco. Você é personagem. Com toda a loucura dele e minha. Mas... Não, o Morandini está, pelo menos que eu lembro, 3 episódios. Da Márcia Regina Coronel. Isso. Foi raptado aqui De São Simão de São e Simão. do Hélio Fernandes. E a campanha do Fogo E a campanha do Fogo Selvagem. Só aí já são 4 É. episódios. Mas o importante na história do Hélio Fernandes, lá em Pirassununga, é que à noite a gente ia num posto, Rocim, sentávamos Hélio Fernandes, seu irmão, Milor Fernandes, e a esposa dele, que era uma cabeça privilegiada. E ficávamos numa tertúlia literária, conversando com o Milor Fernandes quase que uma semana, né, Sal? Exato. Que coisa maravilhosa. Era difícil, você tinha que batalhar para ter todas as notícias, mas depois, porque o Hélio Fernandes foi para lá, perseguido pelo Musaide, que era de Jabuticabal, e era o ministro da Justiça. Né? Ô, Adriana, quanto tempo você demorou para escrever o livro, além das horas de captação das memórias do Saulo, que ele as tem um verdadeiro computador? Como a ideia também era usufruir das minhas memórias no sentido da história que estava sendo contada pelo Saulo, imediatamente às gravações eu já ia para as redações. Então a gente foi meio que simultâneo, deu para ser rápido, né? Acho que nós fizemos em 8 meses, né? 8 meses? 8 meses. Quantas unidades, quantos 1000 exemplares foram? A primeira rodagem da editora foi de 5 mil. 5 mil. Vocês lançaram lá na Bienal em São Paulo. Exatamente. E teve há uma semana. uma boa crítica naquele momento, porque os críticos vão começar a ler, porque conhece o Saulo, conhece toda a luta dele e tudo mais. Né? O lançamento na Bienal foi uma questão mais festiva, né? A Exato, gente abriu para amigos do Saulo, para pessoas interessadas por esses temas, fizemos 2 sessões de autógrafos, o Saulo já fez mais uma agora em Araçatuba, e agora que nós estamos fazendo o trabalho de divulgação para os críticos literários, para as pessoas relacionadas ao jornalismo, as pessoas que se relacionam diretamente com o Saulo, porque 60 anos de jornalismo tem muito amigos espalhados pelo Brasil, né, Saulo? E agora que os livros estão chegando a redações. Começaram a ser postados a semana na verdade, passada. o Morandini é a primeira visita. É o primeiro. E a gente queria obrigado. fazer, viu, essa primeira visita, porque você é personagem na história. Muito obrigado. O Odair, do Centro, pergunta o seguinte: em que lugar compramos o livro? E a Adriana pensa em escrever sobre outros ícones do jornalismo regional? Odair, do Centro. Bem, Odair, os livros já estão chegando nas livrarias, né? Então é só procurar as livrarias em Ribeirão Preto que você já vai encontrar. Mas fique atento que nós vamos fazer um evento de lançamento com a presença do Saulo e um pouco de contação dessas histórias. Agora, sobre escrever outro, não está no meu planejamento, né? Na verdade, a ideia de fazer com o Saulo era no início mesmo de fazer registros de nomes. Mas assim que eu cheguei aqui hoje, a Juliana já me deu uma ideia. Ela falou assim, gente, o Morandini tem que contar a história dele. E olha, eu tive assim ao longo da minha vida algumas oportunidades de conversar com o Morandini. Eu até acho que essa faixa aqui, né, esses dois, tem um privilégio de memória, porque o Morandini, assim como o Saulo, também é dono de uma memória privilegiada. Seria um prazer ouvir o Morandini contar as histórias dele. Calma. É aquela história, tem que publicar depois de morto, senão eles antecipam. Houve muita ameaça contra o Saulo. Houve muitos privilégios que o trabalho da Adriana me proporcionou. Quando ele investiu como Dom Quixote em cima dos que escorchavam as pessoas com empréstimo, os agiotas. Nossa! Ainda ontem, anteontem, eu fiz pergunta ao funcionário do Ricardo Pinfield. A propósito, estava na estrada, me ocorreu uma ideia, eu disse, escuta, aqui, lá em Catanduva ainda tem um bar ou coisa, um edifício do café. Ele disse, tem, por quê? Eu digo, então, sei que lá que eu encontrei um grande agiota que explorava a família, uma família muito rica de Valdemar Verde, lá em Rio Preto. E na época deu uma confusão muito grande, mas isso aí é detalhe. Mas nós tivemos também Jabuticabal, com aquela menina que saía agulhas do Maria corpo. José. Maria José. Meninazinha de Isso. E fizemos uma reunião filha em São de criação do, se não me engano, doutor Volpe, se não me engano. Exatamente. E aí que era nós dentista, né? Exato. Aí nós fomos a São Paulo. Nem lembrava mais desse E tivemos um bate-papo
com Herculano Pires, um dos Exato. ícones do espiritismo no país, não é isso? E o Herculano, logo depois desse trabalho, passado 2, 3 anos, escreveu um livro que traz uma definição única, até então, única, sobre Chico Xavier, muito interessante. Ele diz: Chico Xavier é um ser interexistente. E nas palestras sobre o nosso trabalho sobre Chico, eu tenho falado muito sobre isso, como um privilégio que eu digo, não, no caso aí não no livro, mas nas palestras voltadas principalmente para me endereçar aos espíritas, né? Eu tenho sugerido consultar a minha gravação de Saulo Gomes Entrevista a Chico Xavier, que é o DVD da DVD Versátil, onde em determinado momento o Chico, eu nunca tinha percebido isso, fez a revelação e nos deu a certeza de que ele realmente era um ser interexistente. Então vou lhe contar alguma coisa do Chico em Ribeirão Preto. Em 1972, quando na Cava do Bosque, 19 de fevereiro. exato, recebia Isso o é título, recebia o título de cidadania. O primeiro, depois do Pinga Fogo. Exatamente. Ele contou a história, eu tenho gravado, ele contou a história de Ribeirão Preto, que nunca os livros citaram. Ele contou que, 2 pontos, o pai dele veio acompanhando os engenheiros da Estrada de Ferro, que era mogiana naquela época, para poder fazer o traçado. E ele se encantou com a cidade de São Sebastião do Ribeirão Preto, que é este o nome da cidade, e ninguém o diz. E naquela oportunidade ele ficou tão encantado que ele levou a ideia para, antigamente, o nome da cidade eu não me lembro, mas hoje é Pedro Leopoldo, onde ele morava, e pediu ao interventor que colocasse na rua em que ele morava o nome de São Sebastião em homenagem a Ribeirão. E o Chico Xavier nasceu ali. Isso foi em 1890 e pouco, Por aí. o pai esteve aqui e ele nasceu em 1910. E o logo Chico depois. Xavier nasceu ali, Exato, a rua no São nome Sebastião. da rua de São Sebastião, em homenagem a Ribeirão Preto. E ele fala, inclusive, sobre José Mateus dos Reis. Ele conta a história, dizendo que José Mateus dos Reis acordou depois de um sonho com São Sebastião e imediatamente no dia seguinte juntou os amigos com a tropa de cavalos e foram para São Simão, porque lá era a sede de Ribeirão Preto, sede católica. E lá ele registrou a doação para a fábrica da igreja, que é esse quadrilátero: Independência, Jerônimo Gonçalves, 9 de julho e Independência. É verdade. É muita história, né? E essa Claro gravação, que o livro não deu conta. E essa gravação é rara. Quem nos cedeu, quem me Schiavone, deu uma cópia foi? dessa gravação foi o Schiavone. Isso, eu tenho. É. Nós temos. É o Eu discurso de acompanhei Chico nesse Xavier. dia a dele, Chico Xavier, a ascensão, vamos assim dizer, nós aqui não crescemos com ele, né? Cidadania de Ribeirão Preto. E um detalhe, Ribeirão Preto foi a primeira cidade, faltava pouco menos de 2 meses do Pinga Fogo, e depois disso mais de 60 cidades seguiram o caminho. Obrigado, Saulo. Adriana, vamos falar mais sobre isso, viu? Aqui está o livro. Saulo Gomes, o grande repórter investigativo, por Adriana Silva. E amanhã, 55 anos da posse de Tancredo e Jango no sistema parlamentarismo na crise que foi gerada com a renúncia de Jânio Quadros. E a foto oficial está aí com a nossa presença. Obrigado. Obrigada a você, Morandini.